Sócrates nasceu em 469 em Atenas e faleceu em 399 a.C. Ele era filho de um escultor e de uma parteira. A teoria do conhecimento de Sócrates parte justamente da ironia. A ironia era uma forma de problematizar a, o conhecimento dirigido ao seu interlocutor. Então, por meio de problematizações, por meio de perguntas nas quais os seus interlocutores lhe davam resposta, respostas essas consideradas por Sócrates não a a verdade, mas sim opiniões que os homens, ao longo das suas vivências, ao longo da sua existência, vai se consolidando por meio daquilo que ele vai aprendendo, que ele vai apreendendo, que são construções teóricas que nos dão definições daquilo que nós achamos ou entendemos que é a verdade. Então, a ironia era a forma de perguntar para o seu interlocutor: o que é a sabedoria? O que é a justiça? O que é a beleza? E o interlocutor ia respondendo à medida que Sócrates ia lhe dirigindo as perguntas. Essa era a metodologia que Sócrates utilizava para provocar, para fazer com que o seu interlocutor chegasse à conclusão no final que nada sabia, ou que todo aquele conjunto de teorias que ele ia respondendo, que ele ia sistematizando enquanto respostas, na realidade não era a verdade que Sócrates buscava e principalmente que queria que o seu interlocutor tivesse a clara noção, tivesse a conscientização de que aquilo na realidade não era verdade. Então, por meio da maêutica, ele fazia com que o seu interlocutor refletisse o que era a resposta correta, o que era a verdade. E muitas vezes, quando o interlocutor, esgotadas todas as possibilidades, em termos de dar a resposta a Sócrates, no final já estava todo confuso e não entendia mais nada e queria saber qual que era a resposta e perguntava para a Sócrates, então qual que é a resposta correta? Sócrates falava para ele, também não sei, só sei que nada sei. O verdadeiro filósofo é aquele que tem a humildade de reconhecer que nós estamos sempre aprendendo e apreendendo para sabermos, e quanto mais sabemos, mais chegamos à conclusão que nada sabemos. Então, com isso, nós vamos observar que Sócrates, por meio da ironia, provocava, e por meio da maiêutica, que ele colocava como parto das ideias, que era desconstruir aquelas certezas que os seus interlocutores tinham em relação àquilo que ele perguntava, ele desmontava por meio do parto das ideias. E ele colocou maiêutica porque a sua mãe, que era parteira, dava à luz, né, fazia com que as crianças viessem, né, por meio do parto, conhecer a luz, e por meio da maêutica, dentro desse embate, ironia, maêutica, Sócrates queria que os homens dessem à luz também as ideias, no sentido de compreenderem, muitas vezes, a sua ignorância, muitas vezes compreenderem que, na realidade, eles nada sabiam. Então, ele propunha que antes, né, de nós querermos conhecer a natureza e persuadir os outros no sentido, né, de querer
passar informações, passar opiniões, que a primeira coisa para o caminho do saber, o caminho do conhecimento, é conhecer-se a si mesmo. Então, a grande proposta de Sócrates vinha naquela frase que estava escrita lá no templo de Apolo, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, como conhecer o outro se primeiro nós não nos conhecemos? Como querer analisar o outro, querer criticar o outro, querer muitas vezes cobrar do outro aquilo que muitas vezes nós não sabemos na realidade nada de nós mesmos. Então, a grande questão que Sócrates propunha era conhecer-se a si mesmo. E a gente observa que esse conhece a ti mesmo vai se reproduzir ao longo de séculos e séculos. E lá no século XIX nós vamos ver o pai da psicanálise, Freud, sistematizar a própria psicanálise a partir dessa frase, conhece-te a ti mesmo? Então, a psicanálise ela vai se fundamentar nessa expressão do autoconhecimento, do conhecer-se a si mesmo. Então, nós observamos que tanto os mitos, que vão influenciar o pensamento de Freud, quanto também todo o conhecimento do pensamento de Sócrates vai ter uma influência muito grande em toda a teoria do pai da psicanálise, Freud, por meio do autoconhecimento e o inconsciente que possibilita esse autoconhecimento. Então, para Sócrates, o autoconhecimento é a condição de todos os outros conhecimentos, ou seja, o período socrático ou antropológico, ele é conhecido a partir dessa sistematização de ser um conhecimento antropológico, isto é, porque ele está voltado basicamente ao conhecimento do homem, particularmente o seu espírito e a sua capacidade de buscar a verdade. O retrato e a história que nós temos de Sócrates, que é contado pelo seu discípulo mais famoso, que foi Platão, nos mostra que ele andava pelas ruas de Atena, pelo mercado, pelas assembleias, indagando as pessoas, indagando aos seus interlocutores. Você sabe o que é a sabedoria? Você sabe o que é a justiça? O que é o amor? O que é a amizade? Então, a gente observa que a teoria de Sócrates parte de todo um processo de problematização, por meio da problematização ou da ironia, como ele colocava, no sentido de estabelecer um diálogo com seu interlocutor para saber até onde que ele ia, se ele efetivamente ele tinha uma definição para aquilo que ele problematizava, para aquilo que ele perguntava, se o seu interlocutor ele tinha uma clara noção do que era a resposta, não a partir de opinião. Ele não queria saber a opinião, ele queria saber o conceito, ele queria saber aquilo que se aproximava de um conhecimento verdadeiro e não de um conhecimento que era pautado pela mera opinião, com que todos acabavam decorando, acabavam achando que aquela era uma forma de achismo, de senso comum, que aquela era a verdadeira resposta
para aquilo que eles compreendiam. Então, a gente vai observar que Sócrates, ele fazia as perguntas no sentido, né, de buscar ideias, valores, nos quais os gregos acreditavam e julgavam conhecer. Então, todas aquelas crenças, todas aquelas opiniões que os gregos viam como um conceito verdadeiro, era jogado por terra a partir do momento que ele aplicava essa sistematização da ironia por meio de perguntas e respostas. Então, a cada pergunta vinha a resposta do seu interlocutor, e a cada resposta Sócrates elaborava uma nova pergunta, e com a resposta que vinha novamente, ele elaborava dialeticamente outra pergunta, até fazer com que o seu interlocutor chegasse à conclusão que realmente ele não sabia, e na realidade ele queria saber. Então, qual que é a resposta? Perguntava, né, para Sócrates, então qual que é a resposta? E Sócrates vinha com a frase: também não sei, só sei que nada sei. Que o verdadeiro filósofo é aquele que tem a humildade de reconhecer que ele não sabe tudo, que ele está nesse mundo justamente para aprender, para apreender todo um processo para chegar próximo a esse conhecimento verdadeiro que se dá por meio da maêutica, que seria o parto das ideias, que seria uma forma de chegar próximo ou muitas vezes chegar à conclusão que efetivamente também nada sabia a partir de tudo aquilo que era colocado, né? Então, Sócrates ele colocava, né, que a importância de nós termos essa humildade, né, a humildade da ignorância, de não sabermos de tudo, né? Então ele vai colocar qual que é a diferença da opinião e qual que é a diferença, né, dos conceitos. Então a opinião ela varia de pessoa para pessoa, ela varia de lugar para lugar, de época para época, ela é instável, ela está muito ligada àqueles conceitos que nós poderemos trazer para a atualidade e pensar a própria questão da moral, se nós analisarmos, né, qual que é a diferença da moral, qual que é a diferença da ética, né? A ética são valores universais, são valores que não mudam, são valores que permanecem sempre os mesmos. Já a moral, ela varia do quê? Ela varia de uma cultura para cultura, ela varia de um tempo para um outro tempo. Se nós analisarmos o papel da mulher há 60, 70 anos atrás, será que nós mantemos o mesmo padrão moral do papel da mulher na atualidade? Há 60, 70 anos atrás, uma mulher que se separasse, ela era super mal vista dentro da sociedade. Uma mulher que fosse trabalhar fora, ela também poderia ser mal vista dentro daquela da sociedade. Passado todos esses anos, os valores morais relacionados ao papel da mulher mudou? Mudou, e essa mulher também mudou. Então, nós vamos observar que a perspectiva das transformações, das mudanças naquilo que o Sócrates colocava, a questão da opinião, a opinião ela muda, a opinião ela vai variando de tempos em tempos. Opiniões que nós tínhamos há 50 anos atrás, hoje as opiniões mudaram, nós temos novos valores. Se nós pegarmos, né, o próprio conceito de moral dentro da nossa cultura ocidental e fizermos uma análise comparativa de uma cultura de uma outra cultura oriental, vamos pegar, por exemplo, o caso, né, do cristianismo e do islamismo, né, das religiões islâmicas, nós vamos observar
que o padrão moral da nossa religião com o padrão moral da religião islâmica, em vários aspectos, são diferentes. O próprio papel da mulher, como a mulher ela é vista e ela tem que ter um comportamento dentro de uma sociedade muçulmana, dentro de uma sociedade islâmica, dentro de uma sociedade cristã, dentro do Ocidente, como que é o papel dessa mulher? Essa mulher pode trabalhar fora, essa mulher pode sair sozinha na rua, essa mulher ela pode escolher o seu companheiro. Então são valores morais que em sociedades islâmicas, dependendo do grau de radicalidade, a gente observa que os padrões morais são completamente diferentes. Então, é justamente isso que Sócrates, naquela época, vai chamar atenção para o que seja opinião. Então, ele coloca, né, que a opinião ela vai variar de pessoa para pessoa, cada pessoa tem a sua opinião, cada lugar tem os seus valores morais. Cada época ela apresenta todo um condicionamento moral, todo um condicionamento cultural diferente de uma época para outra. Já o conceito ele parte de uma perspectiva diferente, aonde o conceito é uma verdade intemporal, ela é universal. É necessário que o pensamento descubra, né? Descobre, né? Mostrando que a essência universal ela é não característica da opinião, mas sim característica dos conceitos. Então, ele assumia, dentro dessa perspectiva, desse contato dialético que ele mantinha com seus interlocutores, Sócrates assumia a atitude também de aprender com o seu interlocutor. Então, por meio da multiplicação de perguntas, até que esse se deparasse com a sua ignorância, aí é isso que eu acabei de falar, a característica da ironia socrática, né? Por meio de perguntas, ele vai conduzindo por meio da indução os casos particulares e concretos, e já o conceito é uma definição geral, né, do objeto em questão. Como eu disse, a mãe de Sócrates era parteira, então, em memória da sua mãe, ele dá esse processo pedagógico o nome de maêutica, na medida em que este provocava os seus interlocutores de modo que as ideias que pudessem aflorar, né, dialeticamente, fizesse com que o seu interlocutor assumisse uma posição de não saber, uma posição mesmo de ignorância, ou então um processo, né, de buscar não opiniões, mas de uma prática de se buscar todo um conceito que se daria por meio dos conceitos. Então, Sócrates, por meio de toda uma praxis que colocava as suas ideias de uma forma extremamente crítica, extremamente racional, extremamente problematizadora para levar as pessoas a pensar e não a alienação que observava-se que muitas vezes eles eram levados a reproduzirem a partir daquilo que eles acreditavam ser verdade, os seus interlocutores. O Sócrates colocava em risco a verdade estabelecida dentro de uma sociedade em que fazer pensar, levar a ter uma visão crítica, levar a ter um posicionamento em que eu penso com a minha cabeça e não com a cabeça dos outros, colocava em xeque, colocava em risco aquela sociedade grega, a sociedade ateniense. Então, nós sabemos que Sócrates vai ser preso, ele vai ser julgado porque ele comprometia, né, a ordem estabelecida, ele colocava em risco os jovens,
né? Então, ele estava corrompendo os jovens porque ele levava os jovens a pensar. Então, ele foi condenado e a sua condenação foi condenado à morte, a beber cicuta, né, que era um veneno, em que, na época, né, as pessoas que eram sentenciadas à morte eram obrigadas a beber. Se a gente for fazer uma analogia em relação a Sócrates e Jesus Cristo, a gente vai observar que tem muitos pontos em comum entre os dois, né? Jesus Cristo não deixou nada escrito. Tudo que nós conhecemos por parte dos evangelhos, de toda a vivência de Jesus, foi deixado pelos seus apóstolos. Sócrates também, ele não deixou nada escrito. Tudo que nós conhecemos da teoria de Sócrates foi deixado pelo seu discípulo maior, Platão. Jesus Cristo, ele andava de cidade em cidade, tentando conscientizar as pessoas, tentando fazer com que as pessoas enxergassem a verdade, né? Não a verdade mundana, não a verdade das aparências, não a verdade desse mundo sensível, mas a verdade do Pai, a verdade do amor, a verdade do respeito. Sócrates também ele andava de um lado para outro lá em Atenas, né? Levando uma mensagem no sentido de, por meio da ironia, da maêutica, uma forma de problematizar, uma forma de conscientizar, uma forma de fazer com que as pessoas enxergassem que tudo aquilo que elas acreditavam, tudo aquilo que elas viam como realmente verdades, eram, na realidade, aparências que eram subjugadas por todo um conjunto de teorias que elas iam recebendo, internalizando e reproduzindo, que na realidade não era a verdade. Então, Sócrates, ele queria fazer com que as pessoas enxergassem o que era verdade, não no mundo das aparências, não no mundo sensível, mas sim a verdade que não muda, a verdade que ela, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar, ela é sempre a mesma. Jesus Cristo foi julgado, foi sentenciado à morte, foi crucificado. Sócrates também foi preso, foi julgado, foi sentenciado e foi obrigado a beber cicuta. Jesus Cristo poderia ter fugido, Sócrates também poderia ter fugido, só que ambos, né, tanto Jesus quanto Sócrates, não fogem. Jesus não tinha culpa nenhuma, e se ele fugisse, ele estaria assumindo que ele tinha alguma culpa, por isso que ele teria fugido, né? E também ele tinha, né, toda uma missão que teria que realmente passar por aquilo que ele passou pela humanidade. E Sócrates, ele colocava, se eu fugir, eu vou estar reconhecendo que eu errei, que eu sou culpado. Eu não tenho culpa de nada. Eu apenas quero que as pessoas elas tenham a capacidade de pensar por si próprios e principalmente buscar não aquilo que é fundamentado a partir daquilo que querem que ela pense, mas sim a partir daquilo que ela está buscando dentro da perspectiva da dialética, a verdade. Então, ambos assumem o risco, né, de serem executados em nome da humanidade. Sócrates ali na Grécia Antiga e Jesus Cristo, né, em nome de toda a humanidade, né, para deixar toda uma mensagem e para que os pecados da humanidade fossem absolvidos, né, fossem tirados. Então, a gente observa que tanto Jesus quanto Sócrates, eles tinham alguns pontos em comuns, nada que um tenha a ver com o outro. Cada um viveu num período histórico, cada um tem uma história completamente diferente. Mas é interessante que dá para a gente fazer essa analogia, dá para a gente fazer essa comparação da proximidade,
da proximidade, né, da prática de ambos. Então, as características gerais do período socrático, né, a filosofia de Sócrates, ela se volta basicamente às questões humanas. Elas vão se preocupar com as questões políticas, com as questões morais. O ponto de partida é a confiança no pensamento ou no homem como um ser racional. Ou seja, Sócrates parte de todo um pressuposto do conhecimento que parte de uma perspectiva racional que vai possibilitar fazer com que o homem ele seja um ser reflexivo. Ele tenha a possibilidade de refletir sobre si próprio, ao refletir, ter a possibilidade de se conhecer. Ou seja, é por meio do autoconhecimento que o período socrático ele nos dá essa ideia antropológica, racional, no sentido da reflexão, a reflexão do conhecimento para se processar o autoconhecimento. A preocupação se volta em estabelecer toda uma perspectiva da verdade, não no sentido de uma verdade construída mecanicamente, não na possibilidade de uma verdade construída pelo poder, pelo sistema, mas sim uma verdade que é construída por meio da reflexão, por meio do autoconhecimento, por meio da busca de uma verdade, não desse mundo que nós vivemos, que se dá por meio dos sentidos, mas sim por uma verdade que é atemporal. A filosofia está voltada para a definição das virtudes morais e das virtudes políticas, que vai ser uma das grandes características do período socrático. Cabe à filosofia, portanto, encontrar a definição, o conceito, não a opinião, mas sim o conceito, a essência dessas virtudes, para além da verdade que era imaginada pelo homem por meio das suas opiniões. Ou seja, as perguntas filosóficas vão possibilitar todo esse conhecimento. E nós falamos em aulas anteriores sobre a diferença entre Sócrates e os sofistas, né? Sofistas eram aqueles professores itinerantes que viajavam de uma cidade para outra, no sentido de vender o seu saber, de vender o seu conhecimento, de fazer com que os seus alunos tivessem teorias a respeito de política, a respeito da oratória, a respeito das argumentações para poder, nas assembleias, colocarem como ponto fundamental o seu pensamento, né? E tanto Sócrates e Platão, eles vão fazer toda uma crítica aos sofistas, no sentido que quem ama a filosofia não faz com que essa filosofia se transforme em uma mercadoria. Então, tanto Sócrates como Platão vão fazer toda uma crítica aos sofistas. E tem uma análise comparativa que fica muito interessante para a gente poder ver a diferença entre os sofistas e entre Sócrates. Então, os sofistas eles eram professores ambulantes. Sócrates é alguém ligado aos destinos de sua cidade, tanto assim que a condenação injustamente à morte de Sócrates, né, toda aquela injustiça feita a Sócrates, ele era tão ligado à sua cidade, Atenas, que ele se nega a fugir dali, ele se nega a ir embora de Atenas, ele se nega a fugir de Atenas.
Os sofistas, eles cobravam para ensinar. Sócrates, ele viveu a sua vida e essa se confunde com toda uma atividade que foi filosófica, ou seja, filosofar, Sócrates entendia que não era um produto, era uma atividade de homens livres. E por ser uma atividade de homens livres, Sócrates queria que aqueles que tivessem a possibilidade de encontrar na sua fala essa liberdade, era essa a praxis que Sócrates buscava. Os sofistas sabiam tudo, né? Achavam que sabiam tudo, né? E transmitiam já todo um saber pronto, todo um saber em que levava os seus discípulos, os seus alunos, a decorarem aquelas meras opiniões, né? Sem crítica, né? Que o Platão, inclusive, vai identificar isso como uma mercadoria, né? Os sofistas para Platão, então, eram mercadores que vendiam todo o seu conhecimento. Sócrates, ele já dizia que nada sabia, né? Então, Sócrates diz: nada saber, e colocando-se no nível do seu interlocutor, ele dirige uma aventura dialética em busca da verdade que está no interior de cada um. Então, é interessante como a dialética, por meio da ironia, perguntas, respostas, né? Até que aquelas contradições elas se deparem no sentido de levar ambos a perceberem, né, que tudo aquilo ali que tinha sido colocado não era verdades, mas eram meras opiniões, que era justamente o que Sócrates buscava fazer aos seus interlocutores, que eles tivessem essa consciência crítica da diferença do que era as opiniões e do que era efetivamente os conceitos. O sofista fazia retórica. Sócrates, então, ele fazia a dialética. Na retórica, o ouvinte ele é levado por uma enxurrada de palavras, se adequando, né, ao pensamento para transmitir aquele conhecimento pronto, aquele conhecimento prático, aquele conhecimento que muitas vezes, né, no dia a dia, fazia com que as pessoas se alienassem a partir de todo aquele conjunto de ideias, de teorias que eram colocadas, né, pelos alunos dos sofistas, né? Já a questão da dialética, nós vamos observar que ela opera por perguntas e respostas. A pesquisa procede passo a passo e não é possível ir adiante sem deixar esclarecido o que ficou para trás, ou seja, buscar um possível conhecimento ou buscar a negação do conhecimento a partir daquela perspectiva da tomada de consciência do não saber. O sofista refuta simplesmente por refutar, para ganhar, por exemplo, na disputa verbal, para ganhar por meio daquela oratória, muitas vezes bonita, né? Mas que, na realidade, não representa a efetividade da lógica, né? Da razão, daquilo que era verdadeiro. Né? Já Sócrates, ele refuta para purificar a alma da ignorância humana. Então, a base da teoria de Sócrates vai ser justamente a perspectiva que, por meio da dialética, ele possibilitava que os jovens, que os velhos, que as crianças, que todo mundo que ele falava, porque ele não tinha aquela hierarquia no sentido do relacionamento de classe. Ele via em todos a igualdade. Então, ele aplicava a dialética no sentido de fazer com que
a alma fosse purificada para se chegar a todo um processo de autoconhecimento, que era a base da teoria socrática.